Ora, então, muito boa tarde a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao pessoal técnico da Câmara que dá apoio à nossa reunião de Câmara, a quem nos acompanha por via digital. Vamos realizar a nossa terceira reunião deste ano, uma vez tivemos uma extraordinária, que foi a última. Foi distribuída a ordem de trabalhos previamente. Pergunto aos senhores vereadores se há alguma questão relativamente à hora de trabalhos que queiram colocar. Não há. Podemos então avançar e entramos de imediato no período de antes da ordem do dia. Como é hábito, farei uma intervenção e depois quem quiser colocar alguma questão faz favor de pedir a palavra. Então, a primeira matéria a tratar tem a ver com as consequências do mau tempo que nos está a atingir, não apenas em Montemor, mas em todo o país. Estamos a falar, como sabem, de uma depressão que se junta à sequência de outras duas depressões. Agora dão nomes às depressões. Eu acho piada estes nomes das depressões, devo confessar. Esta depressão atingiu todo o território nacional, com maior incidência no centro do país, nomeadamente nos distritos de Leiria e Coimbra. Foram registados ventos de 150 km/h, fez estragos consideráveis e parece que há já a lamentar 5 mortes. Meio milhão de portugueses ficaram sem energia elétrica e há estragos avultuados em zonas urbanas, em zonas rurais, que afetaram edifícios, habitações, estruturas diversas, quedas de centenas, se não milhares de árvores, carros atingidos e até alguns desalojados. No nosso concelho, um breve resumo das ocorrências até às 13h30 de hoje. Tivemos também dezenas de ocorrências em todo o concelho. Registámos 42 quedas de árvores, quer nas zonas urbanas, quer em espaços rurais. Registámos 3 habitações danificadas, 4 outras estruturas também danificadas. Registámos danos no cemitério de São Francisco, que nos levou ao encerramento do cemitério, devido à queda das árvores de ciprestes que temos no cemitério, que agora é preciso tratar e resolver. Tivemos quebras no fornecimento de energia elétrica, com constrangimentos em vários pontos do concelho, que tiveram incidência sobretudo em habitações, mas também no abastecimento de água em alguns pontos. E grande parte da rede viária foi afetada, com relevo para estradas e caminhos rurais, em particular os de terra batida, mas também em enroamentos e noutras estradas de todo o concelho, quer municipais, quer nacionais. A maior parte das situações foi resolvida. Gostaria de assinalar aqui uma excelente coordenação entre os serviços do município, os bombeiros voluntários e as juntas de freguesia. Tivemos operacionais no terreno praticamente durante toda a noite. Gostaria de deixar aqui o reconhecimento aos 26 operacionais dos bombeiros que estiveram no terreno em conjunto com os trabalhadores do município, cerca de 2 dezenas de trabalhadores que também estiveram no terreno a resolver os problemas, e também deixar aqui o agradecimento às juntas de freguesia. Permitam-me uma referência muito específica, que aliás já fiz ontem na Assembleia Municipal, à questão da rede viária, uma vez que, se ela já tinha problemas com este temporal, naturalmente já está ainda mais danificada e, portanto, vamos necessitar, a curto prazo, de um plano de emergência para poder acorrer às situações mais complicadas e depois de um plano de reparações em toda a rede viária, que, naturalmente, depois terá algum tempo para ser aplicado. Sobre a questão das intempéries, era o que queria dizer. Não sei se sobre esta matéria alguém se quer pronunciar. Senhora vereadora, faz favor. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu tinha uma pequena intervenção para fazer e aproveito já que esta reflexão do Sr. Presidente face às ocorrências ocorridas nas últimas 24 horas, porque, apesar de não ter o pelour da proteção civil, considero importante trazer esta matéria à reflexão da Câmara pela sua relevância direta para a segurança da nossa população. No último mandato, o Executivo reconheceu a importância estratégica da proteção civil e apostou no serviço, afetando 4 pessoas à sua estrutura. Entretanto, um técnico superior saiu em mobilidade.
Ora, face a esta saída, o que nos parecia lógico e necessário seria a sua substituição, garantindo a manutenção da capacidade técnica do serviço. No entanto, o que veio a acontecer com a aprovação do mapa pessoal para este ano, o qual eu também votei favoravelmente, não tendo verificado a eliminação desse lugar, deixando a Proteção Civil com apenas 3 trabalhadores. Esta opção levanta-nos sérias preocupações. A Proteção Civil tem hoje funções cada vez mais complexas, que exigem planeamento, articulação institucional, acompanhamento permanente do território e capacidade de resposta rápida a situações de emergência. Num concelho com a dimensão e as características de Montemor Novo e num contexto de agravamento dos fenómenos naturais, como ficou bem patente nos acontecimentos desta noite, este serviço não pode ser enfraquecido. Por isso, considero de elevada importância que a Câmara reavalie esta situação. Não se trata de aumentar estruturas, mas sim de repor um posto de trabalho que já existia e foi considerado essencial no passado recente, procedendo à substituição do técnico superior que saiu em mobilidade e reforçando, assim que possível, a capacidade da Proteção Civil Municipal. Relembro que investir na Proteção Civil é investir na prevenção, na segurança e na resiliência do Concelho. Muito obrigado. Quem é que quer falar mais? Vereador, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, senhoras e senhores vereadores, técnicos e a quem nos ouve por via online. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero agradecer as notas que deu sobre a depressão e as consequências desta depressão e agradecer também e lamentar todas essas consequências e agradecer a todas as forças envolvidas para que pudessem solucionar estas questões da forma mais breve possível. Obrigado. Muito obrigado. Então, uma nota para deixar aqui uma correção, talvez, relativamente à intervenção da vereadora Paula, que eu tive a oportunidade ontem de referir, mas que aproveito agora para aprofundar. Não pretendemos alterar o número de postos de trabalho na Proteção Civil, até admitimos a possibilidade de vir a aumentá-los. O que aconteceu é a substituição de um tipo de trabalhador da Proteção Civil por outro tipo de perfil de trabalhador de Proteção Civil, de acordo com aquilo que nos chegou dos responsáveis do Serviço da Proteção Civil e, portanto, digamos, foi essa alteração que se pretende fazer. Tive, aliás, a oportunidade de falar sobre esta matéria. Confesso que não aprofundei a questão. Enfim, esta informação, esta proposta chegou-me como chegaram, digamos, um conjunto de outros serviços que avaliámos e como disse que faríamos uma avaliação mais aprofundada no período que me dei até, esperamos nós, podermos fazer a reorientação de serviços em junho, talvez, teremos depois a oportunidade de poder aprofundar estas questões do mapa de pessoal. E, portanto, não há aqui qualquer intenção, pelo contrário, de reduzir a Proteção Civil. O objetivo é reforçar a Proteção Civil, mas, enfim, aquilo que procuramos foi corresponder àquilo que nos foi indicado como os perfis de trabalhadores que se entendia necessários para o Serviço de Proteção Civil. Faz favor. Posso, Sr. Presidente, mas do que eu percebi do mapa pessoal, nós eliminámos mesmo, nós não alteramos as funções, mas retirámos mesmo o lugar que estava vago na Proteção Civil, daí a minha preocupação. Esse lugar sai, mas será substituído por um outro lugar com um perfil diferenciado. Com a alteração depois do mapa pessoal. Sim. Sim, obrigada. Muito bem, então, passando à frente, também uma nota sobre a constituição da direção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Como é sabido, estão a ser reconstituídas as direções das CCDRs em todo o país. A nossa posição é claramente de desacordo relativamente a este processo e já foi manifestado por várias vezes. Na última segunda-feira, salvo erro, houve uma reunião extraordinária do Conselho da Região para se pronunciar sobre o regulamento para a eleição de um vice-presidente da CCDR. Tive a oportunidade, na altura, de fazer uma intervenção que pretendia que ficasse como declaração de voto relativamente a esta matéria e gostaria aqui de alguma maneira, reproduzir, ainda de uma forma sintética, essa declaração, porque julgo que é importante, uma vez estamos a falar de uma estrutura que faz a governança da região Alentejo e por onde passam muitos milhões de euros, nomeadamente os fundos da União Europeia. Diz o seguinte: a Constituição da República Portuguesa, a qual assinala o seu 50º aniversário este ano,
é resultado da Revolução de Abril de 1974 e é a lei fundadora da nossa democracia. Na construção do sistema político democrático, a Constituição determinava, e apesar das 7 revisões que sofreu, continua a determinar a criação das regiões administrativas. Há muito que é claro que governos e forças centralistas não querem completar o sistema político democrático com o nível regional. Há a criação de regiões administrativas eleitas pelo voto popular, com competências próprias e respondendo às populações que as elegem. Os governos e aquelas forças preferem estruturas totalmente dependentes do governo, as CCDRs. O processo centralista aprofundou-se recentemente com o desmantelamento de estruturas desconcentradas de gestão existentes nas regiões, como as da educação, agricultura, ambiente, cultura e saúde, transferindo para as CCDRs a condução dessas responsabilidades e comprometendo a sua dimensão de serviço público universal. A matéria que foi colocada nessa reunião era apenas mais um episódio do caminho de recusa da regionalização e da criação de um suposto processo democrático de eleição de um vice-presidente da CCDR. É proposto um regulamento para uma eleição que já está decidida. Uma eleição, entre aspas, em que uma parte do Conselho Regional não vota, nomeadamente os representantes das autarquias locais e das associações das autarquias locais. A publicação da recente legislação aumentou, a nosso ver, a governamentalização das CCDRs. Existiu um acordo prévio nas direções nacionais do PSD e do PS para distribuírem entre si os cargos de presidentes e vice-presidentes das CCDRs. Aqueles cargos estão ainda assim em completa dependência da tutela governamental. Já foi anunciada pelo Governo que serão nomeados 5 dos 8 outros membros da direção da CCDR e vão ser mesmo afastadas, prevê-se o afastamento de personalidades de reconhecido mérito, nomeadamente aqui na região. E isto, naturalmente, esta eleição, que qualifica entre aspas, procura dar a ideia de que há aqui um nível democrático. E, portanto, a posição que tomei neste Conselho Regional foi a de me abster. Apetecia-me, de facto, não participar, mas por respeito ao órgão entendi que me deveria abster e, portanto, deixar aqui, digamos, esta minha posição em relação a um órgão que parece importante. Uma terceira questão que tinha para colocar tem a ver com as questões de habitação, à qual temos estado a dar uma particular atenção, aliás, uma das prioridades que tínhamos definido, e gostava de vos informar que fizemos recentemente uma reunião com a Ordem dos Arquitetos para procurar a colaboração da Ordem dos Arquitetos nos projetos que temos necessidade de levar à prática, uma vez que não temos projetos para a construção das habitações. Tivemos uma reunião com a Casa do Povo de Lavre, por causa das casas do bairro da Casa do Povo, uma vez que não foi possível resolver no mandato anterior esta questão e, portanto, havia uma preocupação da direção da Casa do Povo do que é possível fazer. Tivemos uma reunião para definir também trabalho à volta disto. Acertámos recentemente o apoio direto a beneficiários dos financiamentos e hoje mesmo avançará a cedência de 2 lotes de terreno no loteamento municipal dos Coral. Portanto, deixar aqui a nota de que estamos empenhados em que estas questões da habitação, com a colaboração de todos, naturalmente, possam avançar o mais rapidamente possível naquilo que depende da Câmara. Recordo, contudo, que já não há financiamento PRR e que se aguarda as definições relativamente ao outro financiamento do primeiro direito, em que há algumas regras, mas ainda não há um quadro legal totalmente definido, nomeadamente relativamente ao financiamento. Ainda uma quarta questão, para aqui uma questão mais de informação, a dizer que participei também na apresentação de um livro, aqui exatamente nesta sala da biblioteca, o livro Tributo a Luís Vaz de Camões, do nosso concidadão Fernando Saiote. Devo dizer, aliás tenho aqui este livro, é um livro notável, gostaria de chamar a atenção para ele. Tem aqui um trabalho aturado, um conhecimento profundo, não apenas do Lusíadas, mas da cultura portuguesa, e gostaria de deixar aqui esta nota de reconhecimento
pelo trabalho que o Fernando Saiote aqui nos legou. Também, e finalmente, para terminar, uma referência à abertura também, aliás, no mesmo dia da apresentação do livro, de uma exposição Ninfa, da artista Mónica Palmeira, que está, aliás, presente atualmente na Galeria Municipal. Da minha parte era tudo. Dava a palavra ao vereador Francisco, que tinha pedido também para o período da ordem do dia. Faz favor. Ora, boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, técnicos da autarquia e todos aqueles que nos seguem a partir de casa. Queria só deixar aqui uma saudação ao lavrense Henrique Santos, que foi primeiro classificado no seu escalão nos campeonatos nacionais de marcha de estrada em 10 km, à Achate, de Montemor, que foi vice-campeã nacional de semi-rápidas 25-26. Ainda duas notas que estão particularmente ligadas ao atletismo, que foi a realização do critério Palguerra, foi o 17º critério que se realizou com a colaboração dos nossos bombeiros voluntários da secção de atletismo e a colaboração também da Associação de Atletismo de Évora. Por último, informar que a Federação Portuguesa de Atletismo solicitou reunião ao município e dentro do que o vice-presidente, neste caso o Paulo Guerra, nos transmitiu é que pretendem reativar os centros de marcha e corrida que estão no país e inclusive o nosso em Montemor, que tivemos conversa para podermos reativar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Tanto quanto me recordo, o nosso critério Paulo Guerra ficou um bocado molhado e enlameado, porque de facto o tempo não ajudou à prática desportiva, mas realizou-se e, portanto, assinalar isso. Foi um corta-mata a sério. Como? Foi mesmo um corta-mata a sério, exatamente. Pergunto se para o período antes da ordem do dia há mais alguma questão que queiram colocar. Sr. Vereador, faz favor. Quero também felicitar a Achate e o lavrense Henrique Santos pelas conquistas e acrescentar só também o título do Rodrigo Leal, na Tunísia, na cidade de Hammamet, que venceu a pares com o seu parceiro Salvador Monteiro, um torneio de categoria J200, é um torneio intermédio de nível internacional e neste momento o Rodrigo já ocupa a posição do top 220 do mundo de Júnior, o que nos orgulha também bastante. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Julgo que temos tudo para o período antes da ordem do dia. Deixa-me só fazer aqui uma correção. Eu disse 17º, mas não é 27º. Peço desculpa, 27º critério Paulo Guerra. Está bem? 27º critério Paulo Guerra, está a correção feita. Então, podemos entrar na nossa ordem de trabalhos e temos no primeiro ponto a proposta de tolerâncias de ponto para 2026. O que propomos é manter aquilo que vem sendo praticado e que, aliás, tanto quanto sei e pude verificar, está plasmado no Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública com o CETAL. Sobre esta matéria, há acordo, muito bem. Depois, há a proposta para representante do município na Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas. Propõe-se que seja eu a representar o município. Confesso que há aqui alguma redundância, uma vez que o Presidente da Câmara é o representante do município, mas, enfim, para que as questões de ordem legal não sejam totalmente cumpridas com a Associação, propõe-se isso. Sobre esta matéria também há acordo. Naturalmente que sempre que haja necessidade, pedirei a minha substituição. Passamos ao ponto 2, Gabinete das Associações, e passava para o... Não, como é a questão dos bombeiros voluntários, aqui uma nota da minha parte, para, enfim, chamar a atenção que estamos a propor a atualização do protocolo com os bombeiros voluntários. Tivemos reuniões com os bombeiros voluntários para ouvir, digamos, quais eram as suas necessidades relativamente às questões do protocolo. Fizemos um conjunto de atualizações de valores e também de compromissos relativamente a apoios
nomeadamente expectativas de equipamentos que podem vir a ser financiados. Estou-me a lembrar de um equipamento que poderá vir por via dos fundos europeus no âmbito da ITI da CIMAC e também apoios para outros equipamentos dos bombeiros. Aumentamos e reforçamos o apoio aos bombeiros. Posso dizer-vos que a proposta que está é a proposta que foi discutida, negociada e acordada com a direção dos bombeiros voluntários. Havendo acordo, podemos passar à frente. E agora sim pedia ao vereador Francisco para apresentar os outros pontos. Ora, continuando no Gabinete das Associações, ponto B, proposta de adenda ao contrato de programa para a época 25-26 do Grupo União Sport. Isto vem da candidatura do PRID, em que a União candidatou os 37 mil euros e o IPJ comparticipou com 20.535 e faltaria o restante que foi solicitado à autarquia a colaboração. Neste caso, o apoio, que já tinha sido atribuído como uma carta de compromisso de 5 mil, foi feita uma majoração de 11.465 euros para a concretização deste projeto que o Grupo União Sport vai levar a cabo. Ponto C, proposta de pagamentos de apoios de setembro a dezembro do Programa e Promoção da Prática Desportiva Crescer em Movimento. Neste momento temos 3 clubes, o Clube Ténis, Casa do Povo de Lavre e o Cortiçadas Clube do Alentejo, em que se atribuiu nestes meses um valor de 8.190 a repartir pelos clubes que participam neste programa. No ponto D, a proposta de protocolo do desporto adaptado com a comunidade socioterapêutica Casa João Cidade. Isto tem a ver com a participação desta associação no futebol adaptado. Depois, ponto E, F e G, são propostas de contrato de programa para a época 25-26 do Valenças Futebol Clube, da Cooperativa Índios e Traquinas, do Atlético Clube de Montemor. No H, proposta para fornecimento de refeições às histórias em movimento. Ponto I, proposta de declaração de utilidade pública Sonhos, Troféus, Associação Equestre e Quimor. Isto tem a ver com a necessidade da associação ou o clube concorrer a candidaturas e precisar desta declaração de utilidade pública, daí a necessidade de estarmos a executar. No ponto J, proposta de cedência de transporte, a ratificação. No ponto K e L, cedência de materiais e equipamentos e cedência de espaços municipais para as associações. Estão descritos todos os pontos. Sobre esta matéria, faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar só algumas notas e se calhar deixar aqui uma questão que é, em primeiro lugar, sobre o Grupo União Sport, saudar também esta proposta. Este investimento do Grupo União Sport, que foi apoiado, a elaboração da proposta foi apoiada pelo município e pelo Gabinete das Associações, recebeu este apoio do PRID e, se tudo correr bem, vai fazer baixar as contas do Grupo União Sport, portanto, provavelmente no futuro também vai fazer baixar as contas da Câmara com o Grupo União Sport, e é de saudar, por um lado, a competência da direção do Grupo União Sport para apresentar esta proposta e por merecer o apoio do IPDJ e também do Executivo de acompanhar o esforço do clube. Saudar também manutenção do tipo de contrato de programa a aplicar com os clubes. Esta alteração foi implementada no último mandato e veio a comprovar-se que com este tipo de contrato de programa conseguimos muito mais transparência, toda a gente consegue perceber onde é que o dinheiro público é gasto com os clubes desportivos e também veio refletir benesses para os clubes no que diz respeito à sua organização administrativa, porque é feita com mais profissionalismo e os próprios clubes têm hoje mais conhecimento da sua realidade do que tinham anteriormente e os próprios sócios, uma vez que estes documentos vão todos à Assembleia Geral. A prova disso são as atas que se fazem acompanhar estes contratos de programa. Sobre as atas, há aqui uma nota, as atas do ACM não vieram, mas provavelmente serão entregues a posteriori, depois quando chegarem solicito que nos possam enviar. Só para completar aqui o leque de documentos, porque o Valenças e os Traquinas enviaram as atas e o ACM
pode ter enviado e não estar aqui, pode ser um lapso, não sei, mas costumam enviar. E, por fim, os sonhos e troféus, a Associação Equestre, conhecida por Equimor, tem de facto desenvolvido uma atividade substancial no nosso Conselho na última década, uma atividade que é também regular, é confiável e tem sido confiável não só para os alunos e para todos os montemorenses e outros que aqui vêm praticar equitação, mas também na própria relação com o município, que tem sido sempre a melhorar e, portanto, obviamente que este apoio à declaração de utilidade pública deverá ser aprovado e que esperamos que depois o Conselho de Ministros tenha isso também em conta. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador, por favor. Sim, relativamente boa tarde a todos. Relativamente aos pontos, às alíneas deste ponto, dizer aqui que as conversas com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo decorreram sempre com extrema ligação entre o município, desde há muitos anos até cá, e no anterior mandato acreditamos que a relação se aproximou ainda mais. Saudar aqui a integração de algumas verbas que estavam eventualmente em acordos extraordinários que passem para o acordo, digamos que ordinário, embora não seja uma palavra que gosto muito de utilizar. Saudar aqui a atualização apenas de 250 euros no subsídio ordinário, que era de 10 mil euros mensais, passa a 250 euros, mas de facto este protocolo não fecha a porta a tudo aquilo que é negociado com os bombeiros e que se apresenta como extraordinário, porque, tal como hoje bem sentimos e bem presenciamos a presença dos bombeiros e a salvaguarda de bens e de pessoas no nosso concelho, é muito a eles que devemos, juntamente com os nossos serviços municipais de proteção civil, mas os bombeiros estão na primeira linha de socorro às populações, e realçar aqui este acordo que aqui temos. Relativamente à proposta de declaração de utilidade pública da Associação Equestre Sonhos e Troféus, tendo em conta que a acompanho desde a sua formação, acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido não apenas para concorrer a determinados fundos, mas também para efeitos de benefícios fiscais de quem apoia esta associação. Acho que é importantíssimo e esperamos também seja reconhecida a nível governamental esta declaração de utilidade pública. E disse. Muito obrigado. Só uma nota, porque acho que não referi, a questão do apoio aos bombeiros atinge o valor de 224 mil euros, que pode subir ainda de acordo com as necessidades que os bombeiros tiverem e também de acordo com os financiamentos que puderem ser obtidos. Faz favor, Sr. Vereador. Só para completar aqui o que o vereador António Xavier solicitou, relativamente ao Atlético Clube Montemor, temos as atas, não vieram, foi a tempo de ser adicionadas. Depois farão chegar. Obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 3, divisão da Administração Geral e Financeira. Era para dar a palavra à senhora vereadora, mas o primeiro ponto é um ponto apenas para conhecimento e os outros dois pontos têm a ver exatamente com áreas da habitação que eu falei no início, portanto, se a senhora vereadora me permitisse, eu tratava já deles. Estamos a falar da proposta de cedência em direito de superfície de 2 lotes no loteamento do Escoral, o loteamento municipal do Escoral, lotes a baixo custo, eu diria mesmo a muito baixo custo, para autoconstrução, e que são exemplos exatamente do que temos feito nos loteamentos municipais e que pretendemos continuar a fazer nos loteamentos municipais. Estou a referir que estes 2 lotes para a autoconstrução têm depois um valor base e depois podem ainda ser deduzidos de alguns valores, conforme, por exemplo, seja um casal jovem ou tenha outros requisitos próprios. Isto significa que, por exemplo, o primeiro ficará num custo de 9.678 euros e o outro, enfim, um valor muito semelhante.
e, portanto, isto é uma forma de podermos contribuir para a construção de autohabitação, de habitação própria, no concelho de Montemor. As outras questões são para conhecimento, penso eu, na Sra. Vereadora, talvez a Sra. Vereadora pudesse aqui muito rapidamente apresentá-las. Pronto, já agora começo por cumprimentar a todos. Boa tarde a todos, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, ao pessoal técnico que nos acompanha e a todos os que estão a assistir digitalmente. Portanto, esta linha, a D, a E, a F e a G, é muito similar à linha E, passa a descrever a declaração de pagamentos em atraso 2025, declaração de recebimentos em atraso 2025, declaração de compromissos plurianuais 2025 e modificações orçamentais. Portanto, são linhas que, neste ponto, são apresentadas aqui apenas para conhecimento. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passamos então... peço desculpa, Sr. Vereador, faz favor. Sim, relativamente à proposta de cedência dos direitos de superfície dos lotes no Escoral, é com grande agrado que vimos aqui mais... dois adquirentes de lotes e que a sua morada fiscal não é no nosso concelho e que pretendem ter a sua primeira habitação no nosso concelho e numa terra lindíssima que é Santiago de Escoral, terra da minha família, e realçar aqui que os projetos de habitação foram revistos de acordo com a legislação em vigor no anterior mandato e que estão assim disponíveis para a venda de lotes e ter os projetos disponíveis para esta aquisição e para mandar construir o quanto antes e esperemos que sejam muito felizes no nosso concelho. Muito obrigado, Sr. Vereador. De facto, é um dado que é importante, é que, não referi, é que temos por hábito que nos lotamentos municipais, sempre que possível, fornecemos o lote com projeto para que pode ser alterado pelo próprio se entender, naturalmente, mas tem uma base para poder trabalhar e, se quiser avançar imediatamente com a construção, pode fazê-lo. Muito bem, passamos então ao ponto 4, Divisão de Gestão Urbanística. Sra. Vereadora, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, na Divisão de Gestão Urbanística, na linha A, temos os processos de licenciamento, são 6 licenciamentos para aprovar de acordo com os parceiros do serviço. Na linha B, diversos, temos um processo para declarar caducidade. Estamos mais uma vez perante uma situação em que foram cumpridos todos os prazos e o requerente não se pronunciou. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sobre esta matéria estamos de acordo. Muito bem. Passamos ao ponto 5, Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental. São apenas direitos, melhor, o não exercício de direitos de preferência. É o que se propõe. Sobre esta matéria, vereador, por favor. Sobre esta matéria, apresentava uma sugestão, não uma proposta, que pudesse, se calhar, o Sr. Presidente propor a esta Câmara que delegasse as competências da resposta ao direito de preferência na sua pessoa, eventualmente criando umas balizas que nós definíssemos, eventualmente exercer nestas condições, não exercer nas outras, porque, por vezes, o que pode acontecer é o prazo legal para o direito de preferência são 10 dias. As reuniões de Câmara acontecem, regra geral, de 15 em 15. Pode acontecer que não possamos, em tempo útil, responder a um direito de preferência, por exemplo, em caso positivo. Não aconteceu até aqui, foi sempre o contrário, mas eu acho que faria sentido, até porque se acontecer um desses casos, e por vezes existem negócios simulados, já aconteceram no passado, a Câmara poder comprar o imóvel e assim ficava na sua competência. Disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Esta questão já tínhamos abordado até, porque de facto há 10 dias para responder na plataforma. É claro que o Presidente pode tomar a decisão e trazer a ratificação da Câmara, mas é sempre algo diferente, enfim, se a Câmara o entender, e exatamente porque é uma questão de ordem operacional que pode ajudar a Câmara, naturalmente, da minha parte estarei de acordo, se houver acordo, posso trazer uma proposta nesse sentido. Até podemos, à posterior, publicitar isso para que as pessoas entendam que a Câmara está a comprar imóveis a este preço nesta localidade ou nesta localização. Muito bem. Muito obrigado. Passamos ao ponto 6, Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento. Vereador, por favor. Do Francisco. Peço desculpa. Ora, relativamente aos pontos A, B, C, D e F, são empreitadas de reabilitação, autos de medição,
Chamava só aqui, até porque tivemos alguma conversa neste sentido, para a linha E, a implementação das medidas de eficiência energética na piscina coberta, que se vai processar ao primeiro auto de medição. Sobre esta matéria, pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Estamos de acordo. Podemos avançar e vamos agora para a divisão de serviços urbanos. Vereadora, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, na linha A, o pedido de abate e substituição de árvores, gestão de apoio, a gestão do arvoredo urbano, portanto, propõe-se para deliberação o abate e substituição de 43 árvores na freguesia de Foz de Valfigueira, com a replantação de árvores saudáveis e de espécies mais adequadas às condições do local e de acordo com a avaliação dos serviços especializados e do regulamento próprio para o efeito. Relativamente à linha B, portanto, propõe-se uma nova Comissão de Gestão de Arvoredo Urbano, composta por 3 elementos, do Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviço de Ambiente e do Serviço de Jardins e Espaços Verdes, respectivamente. Portanto, esta proposta justifica-se pelo facto de a anterior Comissão ter deixado de produzir efeitos com a cessação do mandato anterior. Vereador, por favor. Nota sobre a votação do ponto 6, que deixa passar. Luísa. B e C a favor, restantes abstenção, ok? De ambos. Espera lá só um bocadinho para nos orientarmos então. B e C do ponto 6 a favor. O ato de vistoria e o ato de recepção definitiva. Ok, então os pontos B e C por unanimidade e nos restantes com abstenção. Exatamente, obrigado. Aqui no 7 nada a questionar. Muito obrigado. Voltamos então à divisão de serviços urbanos. Pergunto se relativamente a estas duas propostas há acordo. Parece que sim. Faz favor. Só uma questão relativamente ao abate de substituição de árvores na gestão do arvoredo urbano. Gostaria de perguntar à Sra. Vereadora desde quando é que a Junta de Freguesia manifestou esta intenção de abate e substituição destas árvores, uma vez que foi referido em campanha e no anterior mandato que esta responsabilidade seria totalmente da Câmara e que a Câmara não tinha feito nada relativamente a isto. Eu posso responder já, não é? Sim, já. Esta situação eu também acompanhei, sim. Já que era vogal também da Junta de Freguesia. Sim. Portanto, já tem alguma atividade, sim. No entanto, a Comissão não tinha dado aval para o próprio abate, porque o regulamento assim o exige, pelo menos em relação aos abates das árvores. Certo? E já estava solicitado já há muito tempo, é isso? Já. Ok. Ok, muito obrigado. Passamos então ao ponto 8, divisão de Educação, Saúde e Ação Social. Vereador, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, temos na linha A, B e C propostas de representantes para o Conselho Municipal de Educação, representante da Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Educação e um representante do Conselho Municipal da Juventude no Conselho Municipal de Educação. No ponto D, a proposta de atribuição de 2 novas bolsas de estudo e suspensão de uma. Isto deve-se a uma situação relativamente à entrega de documentos que vieram mais tarde e que o júri decidiu validar a atribuição desta nova bolsa. A suspensão deve-se a uma aluna que suspendeu a matrícula e, por isso, a suspensão da bolsa de estudo. Muito obrigado. Só uma nota para dizer que estas 3 primeiras propostas são para enviar à Assembleia Municipal. Portanto, ficar na deliberação que as propostas das linhas A, B e C são para enviar também à Assembleia Municipal para deliberação. Sobre esta matéria, alguém quer pronunciar-se? Sim. Eu percebo que se apresentem os pontos, as alíneas todas de um ponto. Mas eu gostava de ver, e até para quem nos acompanha em casa, que os pontos fossem explanados de uma forma que se percebesse melhor. Porque ninguém aqui referiu quem é que são os representantes. A decisão está aqui, está nos nossos documentos. Mas quem nos acompanha em casa
não está a perceber quem é que são os representantes nos diversos órgãos. Muito bem, então, eu, enfim, ter sido para simplificar, mas naturalmente eu acho que sim, tudo o que seja para criar maior transparência nesta situação, tudo bem. Relativamente à proposta de constituição do Conselho Municipal de Educação, eu ia propor que o vereador dissesse o que é que se propõe e depois, por cada uma das alíneas, a mesma questão. Tem que abrir aqui o documento do outro lado. Sim. Ponto 8, a linha A. 8A, B e C, exatamente. Ora, a questão da informação é porque tem a ver com pessoas que serão nomeadas, há a indicação dos serviços. Certo? A informação que temos, ou que eu tenho, por exemplo, do Juventude, do Conselho Municipal da Juventude, ainda não se reuniu, ainda não estamos em condições de informar quem é a pessoa. Certo, mas na linha A, e peço desculpa estar a entrar em diálogo, não, o Conselho Municipal de Educação integra o Conselho Municipal de Educação, o Presidente da Câmara Municipal, quem é que constitui o Conselho? Eu sim, estava a perceber que porque poderia não ser o Presidente da Câmara, poderia ser o vereador que tem o pluro. Só certo. para que quem nos está a acompanhar que perceba certo. também quem é que de nós está como representante. Muito certo? Bem. Então, posso começar a descrever, relativamente aqui ao Conselho Municipal, quem vai integrar o Conselho Municipal de Educação. O Presidente da Câmara Municipal, preside, o Presidente da Assembleia Municipal, o vereador responsável pelo pluro da Educação, nas ausências e impedimentos do Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal, em representação das freguesias do Conselho, o representante do Departamento Governamental responsável pela área da Educação, o representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, respectivas, os diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas da área do município. Esta é a constituição do Conselho Municipal. Depois há representantes de outras instituições. Conjunto de representantes de outras instituições. Claro, certo. No caso de existirem, naturalmente, na área do Conselho, que nem todas, por vezes, existem. Então faríamos a mesma informação para a linha B. Sim. Na linha B e C é a Assembleia. Na linha B e C, o que se está a propor é que seja a Assembleia a decidir aquilo que, aliás, está na sua competência, que é indicar qual é o seu representante para estes órgãos. Certo. Muito bem, procurarei, digamos, no futuro, andar mais lentamente e procurar, naturalmente, deixar o melhor esclarecimento de cada um destes pontos. E desta forma chegamos ao final da nossa reunião. Desculpa. Sim. Das bolsas de estudo. Há aqui trocas de atribuição de 2 novas e suspensão de bolsa de estudo. No entanto, há aqui também um reforço de cabimento, também que não foi, penso que não foi referido. É verdade. E interessa reforçar também sim. É verdade. Reforçar, passo o pleonasmo, o reforço de cabimento que não foi referido. Sim, esta atribuição leva a um reforço, não é? Que tivemos que acrescentar àquilo que já tínhamos atribuído. O júri foi unânime nesta situação. Deveríamos proceder a esta atribuição de 2 novos valores que faz um reforço no valor de 1.190 €. Ou seja, aos 100 que já tínhamos aprovado, iremos acrescentar... Aos 100.000. Exatamente, aos 100.000. Peço desculpa, às vezes... Sim. Aos 100.000 que já tínhamos atribuído, vamos acrescentar os 1.190. Muito bem. Certo, de acordo. Está agora esclarecido para se perceber melhor a situação. E então chegamos agora sim ao fim da nossa reunião e a pedir à Dona Luísa Martins que nos pudesse apresentar a minuta da ata.
Então, muito boa tarde a todos. Minuto da terceira reunião da Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 28 de janeiro de 2026, do mandato 2025-2029. Local Biblioteca Almeida Faria. Presenças: Carlos Manuel Rodrigues Pinto Sá, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Jana Isabel dos Santos Danado Memé, Francisco Duarte Peixe Padinha Martins, Paula Cristina Pinto Martins, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, António Luís Pinto Xavier e Gonçalo Filipe Piteira Simões. E em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, esteve também presente para dar apoio ao órgão a assistente técnica Maria Luísa da Silva Martins, que secretariou a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente, com atendimento por marcação. Em alternativa está disponível o atendimento por via digital através do mail gap@cmifandmontemornovo.pt. Ordem de trabalhos, primeiro ponto, Gabinete de Apoio ao Presidente e Variação. A linha A, proposta de tolerância a este ponto para 2026, foi aprovado por unanimidade. A linha B, representante do município na Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 2, Gabinete das Associações. A linha A, proposta de protocolo para o ano 2026 com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo, foi aprovada por unanimidade. A linha B, proposta de adendo ao contrato de programa para a época 2025-2026 com o Grupo União Sport, foi aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de pagamento de apoio de setembro a dezembro de 2025, Programa de Promoção da Prática Desportiva Crescer em Movimento, foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de protocolo de desporto adaptado com a comunidade socioterapêutica Casa João Cidade, foi aprovado por unanimidade. A linha E, proposta de contrato de programa para a época 2025-2026 com o Valenças Futebol Clube, foi aprovado por unanimidade. A linha F, proposta de contrato de programa época 2025-26 com a Cooperativa Índios e Traquinas, foi aprovado por unanimidade. A linha G, proposta de contrato de programa para a época 2025-2026 com o Atlético Clube de Montemor, foi aprovado por unanimidade. A linha H, proposta para fornecimento de refeições com as Histórias em Movimento, foi aprovado por unanimidade. A linha I, proposta de declaração de utilidade pública Sonhos e Troféus Associação Equestre, foi aprovado por unanimidade. A linha J, proposta de assistência de transporte, apoio logístico a associações, foi aprovado por unanimidade. A linha K, assistência de materiais e equipamentos, apoio logístico a associações, foi aprovado por unanimidade. E a linha L, cedência de espaços municipais, apoio logístico a associações, foi também aprovado por unanimidade. Ponto número 3, divisão de Administração Geral e Financeira. A. Apreciação financeira. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha B, proposta de cedência de direito de superfície do lote 24, número 23 da Rua Caravela e Casquinha, no Escoral, lote a baixo custo para a autoconstrução de habitação própria, foi aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de cedência de direito de superfície do lote 25, número 21, da Rua Caravela e Casquinha, no Escoral, lote a baixo custo para a autoconstrução de habitação própria, foi aprovado por unanimidade. A linha D, declaração de pagamentos em atraso de 2025, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados, os quais deverão ser remetidos para conhecimento da Assembleia Municipal. A linha E, declaração de rendimentos em atraso em 2025, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados, os quais deverão ser remetidos para a apreciação da Assembleia Municipal. A linha F, declaração de compromissos plurianuais de 2025, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados, os quais deverão ser remetidos para conhecimento da Assembleia Municipal. A linha G, modificações orçamentais, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. Ponto 4. Divisão de Gestão Urbanística. A. Processos de licenciamento. Todos os processos de licenciamento, que eram 6, foram aprovados de acordo com o parecer dos serviços. E a linha B, que era diversos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a caducidade do processo. Por unanimidade. Desculpe? Na linha A. A linha A de que ponto? Deste, da Divisão de Gestão Urbanística. Não disse que era por unanimidade. Sim, são todos por unanimidade, de acordo com o parecer dos serviços. Pois, mas não disse que era por unanimidade. Mas é, não é? É, sim, exatamente. Sim, está por unanimidade. Ponto 5. Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental. A. Direito de Preferência, Rua Nova, número 10,
em São Geral, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. A linha B, exercício do direito de preferência da Praceta 25 de Abril, lote 10, primeiro esquerdo, fração autónoma, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. Ponto C, direito de preferência sobre o beco Bento de Jesus Caraça, número 22, fração autónoma B, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. A linha D, exercício do direito de preferência, Travessa José Gregório, número 10, fração autónoma A, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. 6. Divisão de apoio operacional, obras, águas e saneamento. A. Empreitada de substituição de infraestruturas elétricas no Parque de Exposições, Mercados e Feiras. Foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. A linha B, empreitada de implementação de percurso livre de obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidades e Mobilidade, foi aprovado por unanimidade. A linha C, requalificação de espaços exteriores, acessos e terreiros do Castelo, autorrecepção definitiva, foi aprovado por unanimidade. A linha D, empreitada de requalificação da Escola Básica do Ciborro, automedição de trabalhos complementares número 1, foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. A linha E, empreitada de implementação de medidas de eficiência energética da piscina municipal coberta, automedição número 1, foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. A linha F, empreitada de requalificação de um prédio urbano sítio em Montemoro Novo, foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. 7. Divisão de serviços urbanos. A pedido de abate, substituição de árvores, gestão do arvoredo urbano, foi aprovado por unanimidade. B. Proposta de criação de comissão de gestão do arvoredo urbano, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. A linha A, proposta de constituição do Conselho Municipal de Educação para 2025-2029, foi aprovado por unanimidade e deve-se enviar à Assembleia Municipal para deliberação. A linha B, proposta de representante das juntas de freguesia do Conselho Municipal de Educação em 2025-2029, foi aprovado por unanimidade a enviar à Assembleia Municipal para deliberação. A linha C, proposta de representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação 2025-2029, foi aprovado por unanimidade e enviar à Assembleia Municipal para deliberação. A linha D, proposta para a atribuição de 2 novas bolsas de estudo e suspensão de uma bolsa de estudo no ano letivo 2025-2026, foi aprovado por unanimidade. Ponto 9. Atendimento de munícipes. Não houve quaisquer agendamentos para este ponto. Muito obrigado. Relativamente à minuta data, pergunto se há alguma questão que queiram levantar. Não há. Estamos de acordo com a minuta, aprovada por unanimidade. Terminamos assim a nossa reunião de Câmara de hoje. Saúdo a todos, um bom resto de dia. Espero que a semana não seja tão atribulada como foi esta madrugada. A todos, um bom resto de semana. Muito obrigado.